Guilherme Boulos já está aqui nos bastidores. Vou chamá-lo para a gente conversar. Ele que é liderança do movimento dos trabalhadores sem teto, né, gente? E entende muito desse assunto. Boulos! Que saudade, Boulos! Como é que você está, Sinara? Tudo bem? Que bom falar contigo. Igualmente. Você viu nessa história que eu estava contando aqui da Rosângela Cibele, uma pessoa presa no Brasil por roubar, por furtar um miojo. É muito triste, né, Boulos? É escandaloso, né, Sinara? Eu estava vendo, estava ouvindo você falar agora e tinha lido também a declaração, o depoimento dela, dizendo, inclusive, uma frase muito impactante, muito chocante, que tudo que ela queria era ser gente. No Nossa. Brasil, a gente tem isso, né? Uma divisão entre gente e subgente. Quem merece ser tratado como cidadão e quem é descartável. Lamentavelmente, os mais pobres, os despossuídos, negros e negras, sem teto, sem terra, são tratados por uma cultura elitista no Brasil nesse lado dos descartáveis. Só isso que explica, né? O país que é o maior produtor de alimentos do planeta, que alimenta, que enche prato na China, que enche prato na Europa, que enche prato nos Estados Unidos, aqui tem a fila do osso. É lamentável esse ponto que a gente chegou de desumanização, de barbárie no nosso país. E criminalização da pobreza, né? Essa semana a gente viu o despejo de uma casa do MST que estava distribuindo comida, né? A Polícia Federal, eu fiquei muito chocada com isso, Boulos. Parece que acabou o crime no Brasil e a Polícia Federal está ocupada em tirar pessoas que estão ajudando outras, né, em Porto Alegre, a se alimentar. A se alimentar. Era uma casa onde estava funcionando uma cozinha solidariedade do MTST, na verdade, Uhum. lá em Porto Alegre. Eu acompanhei de perto esse caso, Sinara. É um símbolo da miséria ética do Brasil bolsonarista. Ali é um terreno da União, é um imóvel da União, que fica na Azenha, ali em Porto Alegre. Estava abandonado, vazio. Eles estão levando para leilão, vão vender para uma incorporadora, para o setor imobiliário, um imóvel público. E o movimento, sem ter um espaço, ocupou aquele espaço, não para ninguém morar, não para depredar, não para danificar, mas para que se montasse ali uma cozinha solidária que estava servindo mais de 150 refeições diárias para famílias com insegurança alimentar, famílias com fome naquela região. A cozinha funcionou por vários dias, até que veio uma reintegração de posse e que foi cumprida pela Polícia Federal. Eu cheguei a falar com o governador em exercício do Rio Grande do Sul para fazer um apelo, e da parte dele, de fato, se reuniu com o movimento, buscou ser correto, mas a postura do governo Bolsonaro de mandar a PF, de não E a negociar. juíza, né? A juíza A federal juíza que foi cuidou do inflexível. caso. A juíza foi inflexível. E disse, o que a juíza disse, bom, mas já que pode atender em outro lugar, daqui a algumas semanas, não tem nenhum problema as pessoas ficarem um período sem, já que não tinham até aqui. Olha o nível, Sinara. Ela Por não passa sorte, fome, né? Ela tem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o que lá. não, sim, eu sempre digo que se um juiz, isso inclusive foi uma proposta de mudança que lamentavelmente não passou no Código de Processo Civil, se um juiz fosse obrigado a pisar na terra de uma ocupação ou de uma comunidade toda vez que dá uma reintegração de posse, eu tenho certeza que muitas das decisões seriam diferentes. E a mesma coisa vale para esse caso. Agora, sabe o que pelo menos é um alento, Sinari, mostra que tem esperança? Uhum. Uma pessoa, uma moradora que tinha um móvel ali próximo, a poucos metros do local, quando viu a situação, viu o impasse, procurou a coordenação do MTST lá em Porto Alegre e Olha, ofereceu o seu imóvel solidariamente para sediar a cozinha solidária enquanto não se consegue outro lugar. Então, no mesmo dia, o pessoal saiu, transportou as coisas para o imóvel e a cozinha serviu almoço hoje, está servindo todos os uhul! dias. Tem esperança ainda, tem esperança. Que bom, que maravilha. Isso é solidariedade, né, Boulos? Isso é a verdadeira solidariedade. Enquanto alguns tentam criminalizar a pobreza, né? Essa questão da criminalização da pobreza é uma coisa que me indigna muito, sabe? A pessoa pobre, além de estar
na rua, fudida, né? Desculpa a palavra, ainda tem que ficar aguentando essas pessoas que dizem que se está na rua é porque mereceu. Né? É uma espécie de meritocracia às avessas, né? Assim, esse é um discurso que vem de longe, né, Sinara? O discurso de responsabilizar o pobre pela pobreza, responsabilizar a violentada pela violência. Esse discurso vem de uma tradição autoritária e elitista no nosso país. Em relação à população de rua, você sabe, eu tenho uma atuação com o Movimento Sem Teto há 20 anos, você vê cada coisa, Sinara, que você desacredita, de verdade. Né? Algumas vêm a público, né? Como, por exemplo, as pedras pontiagudas que se instala debaixo de viaduto, aqui mesmo em São Paulo, em várias cidades do Brasil, fez escola. Como, inclusive, na mesma Porto Alegre que a gente falava agora há pouco, tinha uma senhora, isso me marcou muito, porque quando eu ouvi essa declaração, eu falei, não é possível. Ela era secretária de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, hoje ela é vereadora, chama Comandante Nádia. Essa senhora deu uma declaração, como secretária de Desenvolvimento Social, ela pediu que uma praça do centro de Porto Alegre, que estava com muita gente, muito sem teto, muita gente em situação de rua, crise agravando, gente desempregada, não consegue pagar aluguel, famílias inteiras na rua, ela pediu para que as pessoas se retirassem, dizendo que os cidadãos não podiam passear com os seus pets. Essa foi a palavra dela. Então, que as famílias tinham que passear com seus cachorros e que tem gente, olha a frase, Sinara, que se acha no direito de morar na rua e dificulta o espaço público. Nossa Senhora! Ai, meu Deus! É uma loucura, né? Boulos, eu queria, para começar essa entrevista contigo, que você falasse, aliás, dia do professor hoje, parabéns pelo dia do professor, eu vi que você postou no Twitter sobre os professores, né? Uma classe que está lutando muito nesse período e na berlinda, né, Boulos? Com certeza, acho que é um parabéns para todas e todos os professores do Brasil, que ser professor no Brasil de hoje é um gesto de resistência, é um gesto de insistência, é um gesto de esperança, do esperançar que propagava Paulo Freire para todos nós. E é muito importante. Professor tão desvalorizado, né, Sinara? Eu dei aula aqui na rede pública do estado de São Paulo por um tempo, em escola estadual de periferia, dei aula de filosofia. Meu Deus do céu! Quem é professor e está assistindo a gente agora sabe que é uma categoria O aqui na rede pública de São Paulo. É impressionante, é uma precarização, é ausência de plano de carreira, não tem valorização, não tem estímulo, o ambiente escolar é um ambiente deteriorado. Enfim, é triste a maneira como a educação e os profissionais da educação são tratados no nosso país e particularmente aqui no estado de São Paulo. Então, dia do professor é um dia não só da gente celebrar essa profissão tão importante, que são pessoas que decidem dedicar a vida para compartilhar conhecimento com outros, isso é muito valioso, mas dia do professor também é um dia de lembrar as condições precárias do professorado e da educação brasileira. É isso aí. Boulos, semana que vem tem a expectativa de que saia o relatório da CPI do genocídio com o indiciamento, né? O Renan Calheiros quer indiciar o Jair Bolsonaro. É uma espécie de crime de responsabilidade que ele vai jogar aí nas costas desse presidente, né? Qual que é a tua expectativa em relação ao relatório da CPI? Sinara, eu acho que o relatório da CPI, para que ele tenha credibilidade diante de todo o show de horrores que a gente assistiu nos últimos meses, foi escancarada as vísceras do governo Bolsonaro e do genocídio praticado na pandemia. Aliás, o nome dessa CPI deveria ser CPI do genocídio, não CPI da pandemia. Essas vísceras apareceram para todo o país ver, desde o descaso, o negacionismo declarado, a maneira como profissionais foram orientados, inclusive, a aplicar uma política da morte. Pega esse caso da Prevent Senior, gabinete paralelo, veio da van, assim, definindo, participando de definição da política sanitária numa pandemia, assim, é uma esculhambação completa. Para além disso,
os casos de corrupção. Aquele caso da Covaxin, acontece tanta coisa no Brasil de Bolsonaro que a gente esquece o que aconteceu há 3 semanas atrás, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. Esse caso da Covaxin é muito sério, né? Essa turma buscou fazer superfaturamento de vacina no meio de uma pandemia, pelo mesmo governo que tinha negado vacina e que gerou a morte de milhares de brasileiros por isso, sabe? Então, eu acho que se tiver credibilidade, me parece, pelo que está caminhando, que vai ser isso, o relatório não tem como deixar de apontar os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Aí a bola vai para o Procurador-Geral da República, vai para Augusto Aras, que se tiver um mínimo de isenção, né, um mínimo de compromisso público, vai ter que colocar o Bolsonaro como investigado, mandá-lo para o Supremo Tribunal Federal, que é importante que aconteça. E não digo nem só, Sinara, em relação ao impeachment. Nós estamos numa batalha pelo impeachment já há bastante tempo, e esse ano várias mobilizações ocorreram por parte da esquerda e dos movimentos sociais buscando o impeachment. A gente sabe também das dificuldades do impeachment. O Bolsonaro fez um arranjo com o Centrão com muita grana. Essa turma nunca teve uma participação tão grande no orçamento da União. Não, saúde. Nunca teve o que as emendas representam, perder a capacidade de planejamento do poder público, né? Você dissipa tudo em emendas, em uma política clientelista e paroquial. A gente sabe o quanto o Centrão está comprometido com o Bolsonaro por essa fisiologia. Agora, mesmo que não ocorra o impeachment, nós vamos seguir lutando por ele, mas mesmo que não ocorra o impeachment, o Bolsonaro ser denunciado, o Bolsonaro ter que responder pelos seus crimes, é essencial até por uma questão de reparação histórica para 600 mil famílias enlutadas no nosso país. Esse é o papel-chave da CPI. Mas você acha que o Aras vai fazer alguma coisa? A gente já está. Ele é chamado de engavetador geral, o novo engavetador geral. Você acha que ele vai tomar alguma iniciativa? Sinara, é muito difícil ele não fazer nada. Veja, a CPI foi de impacto nacional, foi transmitida para dezenas de milhões de pessoas no Brasil inteiro. É evidente que o Aras demonstrou um comprometimento com o Bolsonaro, mas existe limite para tudo, mesmo para isso. Ele simplesmente sentar em cima ou engavetar o relatório da CPI, eu não vejo isso como uma coisa natural, não. Eu acho possível, apesar das relações que nós sabemos que o Aras nutre com o Bolsonaro para ser conduzido, depois reconduzido como Procurador-Geral da República, que até para ele preservar um ambiente mínimo de relação entre os pares, com o próprio Ministério Público, com o Supremo Tribunal Federal, ele não tem condições de simplesmente engavetar um relatório que foi assistido fase a fase por todo o Brasil. Adalva, obrigada aqui pelo super sticker. Boulos, você viu o Bolsonaro dizendo que chora no banheiro? Realmente, eu fico. Toda vez que eu faço esse programa aqui, toda sexta, eu fico falando para as pessoas que é surreal tudo que a gente está vivendo, né? Ele parece que não gosta de ser presidente, eu não entendo por que ele não sai. Você consegue? O Bolsonaro, olha, eu acho que para entender o Bolsonaro não basta ciência política. É preciso, certamente, um alto quê de psicanálise, psiquiatria. Nós precisamos entrar para uma outra área para entender o Bolsonaro. É claro que isso não tira dele a responsabilidade política por todos os seus atos. Não adianta dizer, Bolsonaro é doido, é maluco. Não. O Bolsonaro sabe perfeitamente o que ele está fazendo, é responsável pelos seus atos, é um criminoso, é o pior presidente da história desse país. Mas, para além disso, o Bolsonaro tem sérios sinais de psicopatia, de sociopatia. Isso não é um xingamento, isso é uma caracterização. Né? O Bolsonaro ele tem dificuldade de se situar, de demonstrar afeto, empatia, os sentimentos básicos de humanidade. Depois tem arroubos, como vi dizer que está chorando no banheiro, depois tem alguns ataques e petis lá no cercadinho, em determinadas ocasiões.
Eu acho, francamente, que o Bolsonaro é uma pessoa bastante perturbada. Nossa, a gente com um presidente da República perturbado, realmente. Eu, às vezes, acho que a gente fala isso e acaba insultando quem tem problemas psicológicos, né? Porque esse pessoal rasgar dinheiro, eles não rasgam, Não, é né? por isso que eu digo, é por isso que eu digo, não dá para ir para uma linha de dizer, o Bolsonaro é doido. Não, não. Ele tem plena responsabilidade sobre o que ele faz. Mas isso não tira dele, aí é simplesmente a gente ter um olhar sobre os gestos, reitero, isso não é nenhum tipo de estereótipo, mas é ter um olhar sobre os gestos e o nível de incoerência da personalidade dele, que ele, de fato, é uma pessoa que tem, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas paranoias. Agora, alguns sabem lidar com isso melhor do que outros. O Bolsonaro, acho que está nesse segundo grupo. Outro assunto que eu queria tocar com você, Boulos, é sobre essa, digamos, confusão que a gente está vivendo dentro do nosso campo com esses ataques mútuos, né? Você viu, eu vi que você nem comentou nas redes sociais as agressões do Ciro Gomes dessa semana, né? Dizendo que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, né? A favor do impeachment da Dilma. Eu confesso a você que isso me indigna muito, ver o nível do debate novamente rebaixado. Eu queria ouvir como é que você vê essas brigas, essa falta de entendimento. Pelo menos um acordo de cavalheiros poderia haver no nosso campo, você não acha? Eu acho sim, Sinara, e busquei trabalhar por isso bastante tempo. Eu acho que o Ciro tomou um caminho do qual eu discordo profundamente. Tomou um caminho equivocado. Tenho respeito por ele, pela trajetória, pelas ideias que tem, mas tomou um caminho de querer estabelecer o Lula como grande inimigo, o PT como grande inimigo, às vezes gasta mais tempo atacando o Lula do que o próprio Bolsonaro, né, estabelecer um sinal de equivalência entre o Lula e o Bolsonaro, que eu acho que é absolutamente descabido na situação que a gente vive. O momento é muito grave. O momento que a gente vive é um dos piores da história recente do país, né, do ponto de vista do que é essa tragédia, essa ferida aberta da pandemia, mesmo agora com a desaceleração dos casos, do que é essa crise social que, porra, o pessoal está comendo osso, sabe? O Brasil está no mapa da fome, as pessoas estão virando lixo para comer, não tem um semáforo que separe numa grande cidade, não tem alguém com uma plaquinha, uma criança, um idoso, implorando por alimento. Milhões de desempregados, de sem-teto, o Estado brasileiro perdendo os seus instrumentos de intervenção por um governo criminoso, por um governo entreguista. Num momento como esse, gestos de unidade, eu acho que são muito importantes. Eu tenho buscado trabalhar por eles. Eu não acho que papel de liderança política é ser comentarista de rede social. Né? Eu acho que tem uma coisa também, viu, Sinara, que eu acho que algumas pessoas do nosso campo também se perdem muito. A gente fica num terreno pantanoso, sabe? Uhum. Que a energia que deveria ser gasta para enfrentar o Bolsonaro, a energia que deveria ser gasta para ajudar a organizar o povo, para organizar mobilizações, que deveria ser gasta para ajudar a construir um projeto de país, para construir unidade, as pessoas gastam no narcisismo das pequenas diferenças, em pequenas disputas. Francamente, esse não é o meu jeito de fazer política, e eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Eu acho, de fato, que tenho também minhas críticas ao PT, elas são públicas, inclusive, já tive a oportunidade de colocá-las várias vezes para o Lula, para a Dilma, para a Gleisi, para as lideranças do PT, e colocá-las também no debate público. Acho que é importante também a gente não cultuar um hegemonismo, a ideia de que a verdade está num lado e que ninguém pode questionar. Esse tipo de pensamento único é péssimo para a esquerda, é péssimo para o campo progressista, mas eu acho que o Ciro saiu muito do tom. Eu acho que ele está numa posição que, não, ao fazer essas agressões, esses ataques, em nada contribui para a real tarefa que a gente tem hoje, que é o enfrentamento ao Bolsonaro. Na minha, assim, não é verdade que o Lula conspirou a favor do impeachment, sabe? Eu lamento muito que a gente também esteja tendo que lidar com mentiras do nosso lado, porque já não bastam as mentiras do Bolsonaro.
Eu, sinceramente, perdi um tempão essa semana, sabe, como jornalista, porque eu fiquei tão indignada, Boulos, que eu fui obrigada a escrever sobre esse assunto, quando eu não queria nem escrever sobre isso, eu queria escrever sobre outras coisas. Então, é como se esse tipo de debate suga a nossa energia, né? Suga a nossa energia e se transforma num bate-boca. Você não acha possível, você mesmo disse que é crítico do PT, elaborar um projeto alternativo ao projeto do PT sem cair nisso, sabe? Sem descambar para isso. Você pode dizer assim, como o próprio Ciro fala assim, eu acho que o PT deu muito mole para banqueiro. Eu acho uma crítica boa. Por que a crítica tem que ir para o lado, sabe? Você acha que isso ganha voto? Essa é a minha dúvida. Isso vai dar voto? Eu acho que eleitoralmente a tática do Ciro é investir nesse antipetismo para ganhar um setor de centro-direita, uma classe média antipetista, tal. E acho que é uma tática, além de tudo, ineficaz. Além de equivocada, ineficaz. Acho que essa turma vai votar no fim do dia no candidato deles. E eles vão ter candidato. Num candidato que seja confiável para eles. Então, eu discordo frontalmente da tática que ele tem tomado. Em relação ao PT, Sinara, veja, e digo aqui com muita tranquilidade, de alguém que teve na linha de frente, nas ruas, no enfrentamento ao golpe contra Dilma, sem nunca ter estado no governo e sem nunca ter sido do PT. Alguém que esteve lá em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos, com o Povo Sem Medo, com o MTST em peso, para defender o Lula no dia da sua prisão injusta e ilegal, sem também ter sido do PT. Eu fui candidato a presidente da República em 2018, perdi a eleição, no dia seguinte saí rodando o Brasil no segundo turno para fazer campanha para o Haddad contra o Bolsonaro. Eu acho que a unidade ela se constrói a partir de campo, né? Você ter críticas, posições diversas, isso não precisa ser tratado como ameaça por ninguém, gerar ataque de ninguém. Isso é muito ruim também que acontece. Agora, eu tenho muitos amigos no PT, também valorizo os avanços que os governos do PT promoveram no país, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de programas sociais, e tenho críticas aos limites, aquilo que não foi feito. E por isso que sou militante do Partido Socialismo e Liberdade, que busca justamente apresentar um outro projeto de esquerda para o país, mas com muita consciência do momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo é um momento de superar o pesadelo bolsonarista. E isso implica a gente ter a capacidade de construir pontes, de ter unidade e de, muitas vezes, colocar os nossos projetos pessoais, partidários, em segundo plano em relação ao objetivo principal, que é reconstruir o Brasil, tirar o Bolsonaro do governo. Por falar em unidade, todos queremos saber, o PT vai te apoiar, a tua candidatura lá em São Paulo? Você sabe que eu sou partidária, né? É uma posição pública minha, eu acho que o PT, o pessoal não deviam nunca nem ter se separado, eu gosto dos dois partidos, e gostaria muito, sinceramente, de ver uma candidatura unitária em São Paulo. Mas eu vejo também na mídia muita intriga, né? O PT disse que o Boulos... Hoje eu estava pesquisando para fazer a matéria, e tinha umas matérias assim, para te entrevistar, né? Tinha umas matérias assim. Pessoas do PT dizem que Boulos está obcecado em ser governador. Eu não sei se eu acredito nisso, Boulos. Para mim, é uma coisa assim meio de intriga criada dentro da própria mídia para vocês se chocarem, sabe? Olha, Sinara, eu tenho buscado trabalhar pela unidade do campo progressista em nível nacional para derrotar o Bolsonaro e aqui em nível estadual para a gente acabar com esses 25 anos de hegemonia do PSDB. E temos conversado com vários partidos, forças e lideranças desse campo. O PT colocou a candidatura do Fernando Haddad, o que é legítimo. Tenho respeito por ele e acho que é legítimo que esteja. E o PSOL colocou e definiu no seu congresso a nossa pré-candidatura, né? Eu espero que a gente possa avançar, ter maturidade, ter entendimentos. Essa eleição não é uma eleição sola, é uma eleição que é casada também com o debate nacional. Espero que a gente possa fazer um debate programático
também sobre o Estado de São Paulo e sobre o país. Isso para nós é muito importante, Sinara. Para além da discussão de quem representa um projeto, nós temos que fazer e aprofundar o debate sobre o que pode ser esse projeto comum. O PT tem o seu projeto, o PSOL tem o seu projeto, o PCdoB tem o seu projeto, o PSB tem, o PDT tem, a Rede tem. Ou seja, o que pode ser um programa mínimo comum do campo de esquerda, do campo progressista, para a gente apresentar aqui em São Paulo e apresentar no país. Eu tenho buscado a unidade, tento evitar entrar em algumas intrigas, algumas delas são bastante lamentáveis até, mas enfim, a gente tô rodando o estado de São Paulo, Fala das intrigas lamentáveis. Oi? Fala das intrigas lamentáveis. Eu acho que não merece, Sinara, perder tempo com isso. Sabe, é isso que você falou, eu acho muito engraçado, as pessoas colocam, o Boulos está obcecado, né, porque foi candidato em 2018, foi em 2020, quer ser em 22. O Haddad foi candidato em 2016, depois foi em 18, depois também em 22. É natural que as pessoas que estão na vida pública, as pessoas que têm um projeto, não de carreira, não um projeto pessoal, né, mas que tem um projeto de ver a política como um instrumento de transformação da sociedade, busquem fazer essa disputa, coloquem os seus nomes à disposição, né? Eu acho isso absolutamente natural, não encaro isso com muita tranquilidade. Mas aí tem quem prefira se apegar a essas pequenas disputas. Eu estou buscando rodar o estado de São Paulo, né? Já fui para 12 regiões no estado, estamos construindo um grupo de programa, lançamos uma plataforma pública chamada dialogosp.com, estamos recebendo propostas de várias áreas, de setores, de movimentos sociais, de lideranças, de estudiosos, montamos grupos de trabalho a partir do gabinete circular que a gente formou ao fim da campanha do ano passado, que está pensando as várias áreas do Estado de São Paulo, estamos dialogando com os partidos, tem algum tempo ainda, eu acho que essa definição final, vamos dizer assim, do xadrez, das candidaturas, tanto em nível nacional como nos palanques estaduais, deve ser para março, abril do ano que vem. Espero, de verdade, que a gente tenha juízo, responsabilidade e diálogo para chegar à unidade do nosso campo. Tem um superchat aqui acho que é do Marcílio Godoy, falando: o ataque a Lula é coisa do João Santana. Não se assustem se o Ciro vai se abraçar ao Datena. A gente já saiu desse assunto do Ciro, viu? Marcílio já é carta. Eu realmente já estou um pouco cansada de a gente ficar preso nessas agendas. Boulos, você tem andado pelo interior de São Paulo. Você conhecia o interior de São Paulo já todo, não? Eu conhecia porque a família do meu pai morou há muito tempo no interior. Meu avô paterno veio do Líbano, né? Veio refugiado do Líbano, se estabeleceu no interior de São Paulo. Meu pai se formou em Sorocaba. Ele se estabeleceu em Santo Anastácio, lá no Pontal do Paranapanema, perto de Presidente Prudente. Tive família por muito tempo lá, eu frequentava lá na infância. E meu pai se formou em Sorocaba, em medicina. Então, eu tenho uma relação até familiar e de infância, que ia muito, frequentava muito o interior. Agora estou indo mais com essa perspectiva de conhecimento político, de estabelecer pontes, de conhecer a realidade. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, né? Senão é um país, é um terço do PIB nacional. Você vai para cada região, parece que você está num estado diferente, com vocações diferentes, com características econômicas, sociais e até culturais diferentes. Não existe um interior, existem vários interiores de São Paulo, e eu estou conhecendo isso mais de perto agora, porque eu acho que na política não basta a gente saber de ouvir falar, né? Para a gente conhecer de verdade um lugar, as necessidades, pensar um projeto a partir ali do chão, a gente precisa pisar lá, a gente precisa conhecer, ouvir as pessoas, ter essa capacidade de escuta, de diálogo, e é o que eu estou buscando fazer agora. Você sabe que quem pensou as caravanas da cidadania do Lula foi um filho de libaneses, né? Aziz Absaber, cujos pais se firmaram em São Luís do Paraitinga, ali do lado de Taubaté. Acredito que ele morou na região de Sorocaba também depois, mas a família dele se firmou ali em São Luís do Paraitinga,
E o professor Aziz foi quem pensou as caravanas da cidadania, que fizeram Lula viajar pelo Brasil inteiro. É outra coisa você ver em loco, né, Boulos? Você está sentindo no pessoal do interior de São Paulo que o bolsonarismo lá está menos forte do que em 2018? Estou sentindo sim, Sinara. Estou sentindo, de fato. E olha que eu fui para o interior em 2019. Eu fui fazer um ciclo de visitas a institutos federais e universidades do interior para fazer um diálogo com a juventude. Era aquele primeiro ano de Bolsonaro, o pessoal muito assustado. E eu fui fazer essa ida. Naquela época foi muito difícil. Muito difícil. Agora, assim, é outro clima. Você tem uma desilusão, é claro, você tem grupos bolsonaristas organizados, também não vamos subestimar isso. Você tem setores bolsonaristas mais fortes do que aqui na capital e na região metropolitana, mas você tem também as pessoas com o ouvido mais aberto para escutar. Eu fui para o interior agora e visitei não só movimentos sociais, não só comunidades, sindicatos, que, vamos dizer assim, já são mais abertas para a esquerda, para as nossas ideias. Eu fui para associações comerciais, conversei com empresários, conversei com a Igreja Católica, com bispos de várias dessas regiões, fui às câmaras dos vereadores, conversar com os vereadores, inclusive alguns de outros campos políticos, e senti que há, nesse momento, uma abertura maior para o diálogo. Né? Isso me animou bastante quanto à perspectiva da gente conseguir, pela primeira vez desde a redemocratização, a esquerda chegar ao governo de São Paulo. Eita, Deus te ouça, hein? Deus te ouça. E cansaço do tucanato, você sentiu também ou foi só o cansaço do bolsonarismo? Do tucanato nem se fale. O Dória, e aí não é só no interior, não, viu? Em qualquer canto do estado de São Paulo, Sinara, o Dória é uma unanimidade. Ninguém gosta dele. Né? A direita não gosta dele e a esquerda não gosta dele. Ele ficou sem chão, porque ele brigou com o Bolsonaro, de quem ele foi aliado em 2018. Todo mundo se lembra do famoso Bolsodória. E, ao mesmo tempo, ele continuou sendo o Dória de sempre. Então, ele não ganhou a confiança de ninguém do lado de cá. Né? Então, o que eu mais ouço quando as pessoas falam do Dória é a ideia de marqueteiro, de falso. As pessoas não confiam em uma palavra que o Dória fale. Porque ele é um cara... leva tão a ferro e fogo essa história do marketing, ele é um marqueteiro de si próprio, tão escancarado, que começou a pegar mal. Era aquela história, o Dória gari, o Dória não sei o quê. Outro dia apareceu com um pandeiro na mão. Quer dizer, o Dória, gente. Sabe, é um negócio que não pega. Ele começa a falar umas coisas... não combina, né? Não orna. A própria história da vacina, Sinara. Claro, ninguém vai tirar o mérito que ele teve de estimular o Instituto Butantan a buscar vacina, de buscar parceria com os chineses, embora, vale dizer, em situações normais de temperatura e pressão, não ser negacionista não deveria ser mérito de ninguém, deveria ser obrigação de um governante. Exato. Mas ele trabalhou a vacina de um jeito tão ostensivo, como se fosse uma propriedade dele, como se ele fosse o pai da vacina. Não, francamente, foram milhares de servidores do SUS, de pesquisadores do Instituto Butantan, que o Dória ameaçou privatizar no início do seu governo, da pesquisa pública, que se dedicaram para poder viabilizar aquilo, botar aquilo de pé também. Então, as pessoas percebem isso. E aí acaba gerando uma antipatia muito grande. Eu sinto que a situação para o Dória aqui no estado de São Paulo não vai a lugar nenhum. Eita, tomara, hein? Na última vez que a gente falou, eu acho que foi já faz um tempinho, né? E eu tive em São Paulo faz um ano. Era às vésperas da eleição e eu lamentei muito depois que São Paulo deixou de eleger um especialista em moradia numa cidade que estava claramente vivendo uma crise de moradia, né? E de lá para cá a coisa piorou, né, Boulos? As pessoas estão morando na rua. É chocante você andar em São Paulo e ver o tanto de gente que tem morando na rua. E eu vi que o MTST está com justamente uma manifestação contra os despejos, né? Eles estão fazendo despejos, apesar de ter um projeto que foi aprovado impedindo despejos na pandemia, o MTST está tendo que fazer esse movimento, né? Olha, Sinara,
a situação habitacional no Brasil hoje é uma catástrofe. Porque, veja, você tem uma tempestade perfeita. De um lado, com o agravamento da crise econômica e social, isso piora as condições de moradia. Por quê? Porque uma parte importante do povo mais pobre nas periferias urbanas paga aluguel, não tem casa própria. Então, às vezes, paga aluguel dentro da favela, paga aluguel dentro da comunidade, paga aluguel de um barraco. E aí, essa pessoa paga aluguel com salário, com o ganho que ela tem. Se ela está desempregada, se alguém da família fica desempregada, a mãe, o pai, um filho, alguém fica desempregado, começa a ter que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Isso tem a ver com a crise alimentar que nós estamos vivendo hoje. Isso tem a ver com a crise habitacional, porque se você olhar bem o perfil da população que está indo morar na rua hoje, são famílias inteiras, Sinara. Não é mais... Antes era muito homem, o homem mais velho. Agora não, é criança. Sim, eu vi. É mãe, é idoso. Sabe, são famílias... LGBTs, né? LGBTs, expulsos de casa muitas vezes. É uma situação dramática. Eu vi um estudo recente que saiu que já estima que pode estar em 50 mil pessoas a população em situação de rua de São Paulo. Isso é uma crise humanitária, como diz o padre Júlio Lancelotti, com muito acerto. E junta isso com o fim das políticas habitacionais. Neste momento, o programa que existia, que é o Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro acabou com ele, lançou o Casa Verde e Amarela, que não é um programa social, é uma linha de crédito imobiliário para quem tem condições de pagar. Então, no momento que as pessoas mais precisam, o Estado deixou de dar. Então, aí, nós temos um barril de pólvora armado nas periferias. E o que é pior, despejos. Eu vou te contar uma história, Sinara, você perguntou do interior de São Paulo. Eu fui outro dia, faz um ou 2 meses, para Ribeirão Preto. Fizemos uma jornada naquela região, Ribeirão, fui para São José do Rio Preto, para várias cidades daquela região. E fui visitar uma comunidade em Ribeirão que chama Comunidade da Locomotiva. Eu cheguei lá, sabe por que chama Comunidade da Locomotiva, Sinara? Porque tem um trem abandonado e as pessoas moram dentro dos vagões. Tava um calor, Ribeirão Preto é quente, hein? Tava um calor de uns 30 e poucos graus. Você não conseguia ficar 5 minutos dentro do vagão, aquilo era um forno. E tava lá a família. Eu chamei uma senhora e perguntei, como é que vocês conseguem ficar aqui? Ela disse, ô Boulos, hoje tá bom. Pior foi a semana passada que teve frente fria. Ela disse que o filho dela tinha 3 cobertores em cima e tremia. Então, e essas pessoas que estão morando dentro do vagão estão ameaçadas de despejo, estão com ordem de reintegração de posse, Sinara. Então, veja, isso em São Paulo, Ribeirão Preto. É uma coisa assim, Os Miseráveis de Vitor Hugo, né? É uma coisa assim que... Não, é inacreditável. E nós estamos falando de Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio do interior paulista. Cidade rica, pujante. Então, veja, esse é o Brasil de hoje. Então, é triste a gente ver o nosso país com as suas riquezas, com o seu potencial sendo reduzido a isso, nosso povo sendo humilhado, sendo aviltado. Isso deve nos dar, embora dê uma dor no coração, isso nos machuque por dentro, a cada vez que a gente vê alguém na rua, que a gente vê alguém com fome, que a gente vê alguém sendo despejado violentamente. Isso também deve nos dar a energia necessária para superar esse estado de coisas e para reconstruir o nosso país, reconstruir políticas sociais. E não é só tirar o Bolsonaro, não, viu, Sinara? Esse debate a esquerda tem que fazer mais. Nós temos colocado esse debate. Assim, tirar o Bolsonaro e derrotar a política do Bolsonaro. Não adianta tirar o Bolsonaro e fazer o que a elite brasileira quer, que é um bolsonarismo que saiba comer de garfo e faca. Tudo que eles querem, o sonho deles é um Bolsonaro civilizado. Não, senhor, nós temos que derrotar essa política econômica que está matando o nosso povo diariamente. Essa mentalidade, né? O Di Rodrigues está perguntando para você aqui. Sinara, por favor, pergunte ao Boulos o que ele acha do programa habitacional Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo. O Pode Entrar, quem que perguntou? Desculpa, Sinara. Di Rodrigues. Ô, Di Rodrigues, muito boa a tua pergunta. Pode Entrar um programa que foi lançado agora, já vinha sendo uma pressão dos movimentos sociais desde o ano passado, ainda na gestão do Bruno Covas. Os movimentos atuaram para poder sair esse programa, para poder moldar esse programa. E eu acho que é um programa que traz avanços, sobretudo no momento em que a gente está
no nosso país de zero de política habitacional, federal, estadual. Dória também cancelou tudo, mandou extinguir a CDHU. Ainda tem um recurso insuficiente, quer dizer, não vai atender o tamanho da demanda que nós temos represada na cidade de São Paulo de moradia, mas eu acho que num momento de deserto de políticas habitacionais, é importante ter o Pode Entrar. Foi uma luta do movimento social, foi uma conquista do movimento social aqui em São Paulo. Vou agradecer aqui a Maria José Rosa Teixeira, que mandou um super sticker. O que me intriga, Boulos, é que como ou por que as pessoas, tendo essa crise habitacional, humanitária, falta de comida, não está votando nas pessoas que podem ajudar nisso, e sim em pessoas que não estão nem um pouco interessadas nisso. Eu não consigo entender como é que elas preferiram o Bruno Covas a você em São Paulo, sendo que o São Paulo tinha um déficit habitacional gigantesco e não era um assunto que interessava ao Bruno Covas. Sinara, uma eleição envolve muitas coisas que modulam a consciência das pessoas. Então, numa eleição, por exemplo, se joga com medo. Jogaram muito com medo. O Boulos? Não, o Boulos não tem experiência administrativa. O Boulos não, o Boulos é do movimento social radical, né? E quem tem dinheiro... A mídia tem um papel nisso, então. Fazer a mensagem chegar. Não é só a mídia também, mas a campanha do Bruno Covas, Sinara, custou 3,5 vezes a minha. Então, teve 3,5 vezes mais recurso, mais gente, mais mensagens chegando dessa natureza. Então, a campanha também é estrutura, é máquina. Nós fizemos um feito aqui na capital de, com 17 segundos na televisão, sem nenhuma máquina, sem nenhuma grande aliança partidária, chegar ao segundo turno e ter mais de 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina. Começamos quebrando vários preconceitos. E eu acho que vamos quebrar mais, estamos quebrando mais. Nessas idas para o interior de São Paulo, estamos construindo. É um trabalho de base. Eu acho que a gente também, Sinara, uma parte da esquerda está pagando o preço daquilo que deixou de fazer no último período, que é esse trabalho de diálogo com o povo, de presença, de disputa de valores. Não adianta aparecer só na véspera da eleição para fazer campanha e pedir voto. Nós temos que estar presente ali, com o trabalho de base. Nós temos que estar dialogando onde o povo está. Eu tenho buscado fazer isso junto com muitos companheiros e companheiras valorosos, desde o movimento social, da luta do MTST, e estamos também agora nessa construção política, buscando fortalecer isso. Não dá para a gente botar a culpa no povo, sabe? Às vezes também a gente não consegue chegar da forma adequada. Existe também uma coisa que é a estrutura, que é máquina, existe a mensagem e existe os meios para difundir a mensagem. E o pessoal que tem grana joga pesado em eleição, né? Você pega a própria eleição do Lula em 2002, foi resultado de 4 eleições perdidas, né? De um processo de construção também de ataques de toda sorte que o Lula sofreu, de preconceitos de toda sorte. Então, nós precisamos pensar um processo de construção não apenas para a próxima eleição. Eu acho que isso fez a esquerda se perder muito. A gente precisa pensar um processo de construção para o Brasil no médio prazo. Nós temos uma coisa que é urgente agora, que é tirar o Bolsonaro, e nós precisamos também reconstruir o futuro desse país. Aquela coisa da crítica do Mano Brown, né, que ainda está valendo, né, Boulos? Às vezes eu vou nas manifestações, nas nossas manifestações, e eu sinto a ausência do povo, né? Parece que o povo está lá para vender água e vender bandeira. Uma hora é vermelha para a gente, outra hora é verde e amarela para os outros caras, sabe? Eu ainda sinto esse distanciamento da esquerda, das populações periféricas. Você acha que diminuiu essa distância? Eu acho que tem presença popular nas manifestações, sobretudo ligada aos movimentos sociais que atuam nas periferias, e milhares de pessoas participam dessas manifestações. Mas você tem toda a razão de dizer que ela poderia ser muito maior. A participação popular e periférica nas manifestações contra Bolsonaro poderia ser muito maior
se a esquerda também fizer a sua lição de casa, que é estar ali nas lutas concretas. Não adianta você chegar só, sabe, distribuindo panfletinho na estação de metrô. Isso é importante, claro, faz parte da nossa cultura, da nossa tradição de esquerda, do nosso diálogo de estar ali. Mas, às vezes, o cara que está com fome, a pessoa que está desempregada, para ela a pauta não é a democracia. Ela tem uma pauta mais urgente. Então, nós temos que estar ali com essas pessoas lutando pelas suas pautas também. E isso cria relações e condições para que essas pessoas também se envolvam em outras pautas mais gerais, mais políticas de enfrentamento ao Bolsonaro. O Eduardo Lessa está falando aqui, fez um superchat para te perguntar. Boulos, parece que você será o sucessor do Lula. Ainda não está cedo? Olha, eu nunca vi. Sabe que me perguntaram uma vez, quando eu era candidato a presidente da República em 2018? O Lula era candidato, ainda não tinham cassado os direitos dele. Ele falou: você é o herdeiro do Lula? Eu falei: olha, herança se diz de quem está morto, né? O Lula está bem vivo, candidato e com todas as condições de ser o próximo presidente do Brasil. Eu acho que não tem isso. Tem muito respeito pelo Lula, amizade pelo Lula, uma relação política forte com ele, né? Também as nossas diferenças sempre tratadas de forma direta e leal, né? E, enfim, eu acho que cada um constrói a sua trajetória na história. Boulos, para a gente terminar aqui, eu queria te perguntar: é possível sonhar com PT e PSOL juntos com Lula em 2022? Sinara, eu tenho defendido e faço isso de forma aberta dentro do meu partido. Teve o congresso agora do PSOL, um debate interno muito importante para a vida partidária, que a gente construa unidade em 2022. Eu acho que hoje, sem sombra de dúvidas, o Lula é o candidato que demonstra melhores condições de derrotar o Bolsonaro. Então, agora, isso faz parte de um debate, de uma construção. Unidade, ela não pode ser um gesto de mão única. Unidade, ela tem que implicar generosidade, ela não pode ser feita com hegemonismo, ela não pode ser feita com imposição, ela precisa ser feita com respeito a todas as partes, ela precisa ser feita com debate. Existem pontos programáticos que são muito caros a nós do PSOL. E nós queremos, inclusive, que o Lula faça esse debate. Por exemplo, um deles é o teto de gastos. Se nós estamos combatendo a fome, combatendo o desemprego, combatendo os cortes na saúde, os cortes na educação, na universidade pública, não dá para garantir um investimento básico com esse teto de gastos aprovado pelo Temer, criminoso, que constitucionaliza ajuste fiscal por 20 anos. Tem que ter o compromisso de revogar o teto. Precisa fazer, e aqui não precisamos ir muito longe, ninguém está exigindo um programa de transição socialista, revolucionária, insurrecional, nada disso. O Biden está pautando taxação de fortunas, né? E não é propriamente um socialista. Nós temos que trazer esse debate do Brasil, de uma reforma tributária progressiva que não foi feita historicamente nesse país. São alguns pontos que são caros para nós do PSOL, dentre outros, debate de uma reforma política, alguns compromissos, e o respeito e o papel de cada um dos partidos, inclusive do PSOL, numa eventual frente e numa eventual aliança. Eu espero, de verdade, que a gente possa chegar em 2022 juntos, tanto em nível nacional, como aqui no estado de São Paulo, e que a gente derrote essa praga chamada bolsonarismo. O Fabrício Soares está falando: Sinara, café sem bolos não tem graça nenhuma. E a Fanny Panema está dizendo que eu não li o superchat dela, mas realmente eu estou procurando aqui, Fanipa, mas não apareceu para mim. Muita gente gostando aqui das suas falas, Boulos. Lula presidente, Boulos governador, Márcio Lisboa falando. Carlos Tadeu Mimoso: para mim, os dois melhores partidos do Brasil são o PT e o PSOL. Fátima Simões: Lula agora é mais diplomata, mas já foi assim como o Boulos e eu voto nele. Você tem muito fã aqui. Você acha que o fato do PSOL apoiar o Lula em 2022 para presidente está condicionado à aliança que vocês fizerem para o governo lá aí em São Paulo?
Esse é um dos debates, Sinara. Como todos os partidos, de maneira legítima, colocam as suas questões na mesa. Eu vi, por exemplo, tem uma reunião do Lula com o PSB, e o PSB colocou também São Paulo, colocou Pernambuco, colocou Espírito Santo. Esse é um debate legítimo. Nenhum partido pode ser engolido numa aliança. Uma aliança precisa envolver respeito e espaço de cada um. O PSOL é um partido que tem crescido. É o partido com o maior número de filiados no país no primeiro semestre desse ano. O partido tem crescido na sua expressão, tem crescido na sua candidatura. Evidentemente, o PT é o maior partido da esquerda brasileira. Quanto a isso, não resta dúvidas. Mas grandeza você expressa não só no tamanho, você expressa nos gestos também. Então, a gente espera que possa ter uma unidade que passe, não só porque cada um possa ter um espaço nesse processo, mas que passe também por um debate de programa, por um debate de projeto. Nós precisamos derrotar o Bolsonaro, mas precisamos derrotar o projeto de Bolsonaro. Acho que isso é fundamental, que a esquerda comece a dialogar, não só entre si, entre os partidos, mas também com o nosso povo nos 4 cantos do país. Carolina Fortes, Boulos, você é necessário para esse país. Obrigado pela sua luta. José Nascimento, Chapa 2026, Lula, Boulos, enfim, está todo mundo aqui na torcida por essa aliança. Guilherme Boulos, muito obrigada a você. Bom final de semana e um abração, queridão. Eu que agradeço, Sinara. Obrigado aqui pelo convite. É sempre uma satisfação falar contigo. Parabéns por esse trabalho também, esse fronte de resistência aqui na comunicação popular, aqui na Fórum. E tamo junto, viu? Forte abraço. Tamo na luta, ó. Beijão. Tchau. Valeu.